Olá, meus amigos, tudo bem? Esse é o Portal No Ponto SC, está começando Dois Pontos, o seu programa de entrevistas na política. E hoje recebendo aqui nos estúdios do No Ponto o deputado estadual João Amin. Deputado, boa tarde, tudo bem? Obrigado, professor Helly, por nos receber, por me receber aqui no Portal No Ponto SC. É um prazer estar aqui, a gente já estava para marcar esse encontro pessoalmente há bastante tempo, então é com muito prazer que eu estou aqui hoje conhecendo toda a estrutura de vocês. Parabéns. Prazer é todo nosso, obrigado por essa sua visita e vamos falar bastante de política aqui neste programa de hoje. Deputado João, primeiro agradecer a sua equipe que está aqui contigo hoje, meu amigo Thiago e a toda a equipe que está te acompanhando. Sei que mais tarde você tem aí vários compromissos e agendas aqui na região, então, mais uma vez, obrigado pela visita. Deputado, é uma tradição de família, né? Você tem o pai, senador, a mãe, deputada, você, deputado, tem aí uma família vindo atrás ainda, os mais novos. Certamente o papo de política em casa é absolutamente natural, né? Eu proibi o assunto no café da manhã, no almoço, na janta. Hoje eu que provoco. Acontecem discussões bem interessantes, cada um tem o seu ponto de vista. E além dos três que você mencionou, as minhas duas irmãs, a Joana e a Maria, também são bastante críticas, acompanham e têm opiniões fortes. Então o debate geralmente é bem interessante e é o lado bom da política isso, né? Conversar em casa, aprender. Eu me sinto eu tenho muita sorte, né, de poder, nessas oportunidades, discutir, aprender, ensino muito menos do que eu aprendo, mas esse é o lado bom da política. Ô deputado, você já está numa história dentro da política, né? Já duas vezes deputado estadual, provavelmente vai para a sua reeleição como candidato a deputado. Já foi também vice-prefeito lá em Florianópolis. Eu quero te fazer uma pergunta no sentido de elencar quais são as suas principais bandeiras na política. Eu vejo você muito atuante na questão da infraestrutura do Estado, especialmente nos acontecimentos mais recentes, envolvendo, por exemplo, as obras das nossas BRs. Mas qual é a linha de filosofia, a filosofia de trabalho do deputado João Amin? Bom, o meu estilo de vida é um estilo de vida ligado à natureza, ligado ao mar, ligado à água, né? Óbvio que desde que eu fui vereador pela primeira vez, eu tive a oportunidade de propor diversos projetos, sempre com essa preocupação. Na Assembleia Legislativa, quando eu tive a oportunidade de presidir a comissão que eu presido, que é a de Transportes e Desenvolvimento Urbano, claro que a gente focou nessa precariedade que o Estado de Santa Catarina tem na questão das rodovias, ferrovias, aeroportos. E quando a comissão tem o nome de desenvolvimento urbano, todos os outros assuntos a gente consegue encaixar ali. E a questão do terreno de marinha, a questão de diversas discussões que nos dão oportunidade de aprender, estudar e debater pelo Estado. Obviamente que a gente é procurado por prefeito, vice-prefeito, vereador, lideranças comunitárias do Estado inteiro para poder, dependendo da região, dos bairros, das cidades, discutir uma ligação, uma precariedade. Então a gente viaja o Estado inteiro discutindo isso. Muitas dessas, por exemplo, obras que o governador Moisés vem anunciando com recursos, a gente já está discutindo desde o outro mandato. Então, conhecendo profundamente, buscando e cobrando projetos e as melhorias, né? Muitas dessas estradas eu já furei pneu, eu já tive que desviar de buraco, porque a gente percorre o estado de Santa Catarina o ano inteiro, não foi só por causa da pandemia que a gente deixou de percorrer. Recentemente, há 2, 3 semanas atrás, em uma semana fiz 3.000 quilômetros, conversei com quase 60 amigos de cidades e tive em quase 30 cidades. Então é isso que faz a gente conhecer cada vez mais o Estado, estudar o que tem que aprender e propor as benfeitorias e cobrar do Executivo o que a gente tem que cobrar, que esse é o papel do deputado. Ô João, agora o estado de Santa Catarina, ele continua mesmo com a pandemia e com tudo que a pandemia gerou, apresentando alguns números bastante interessantes, né? O setor agroexportador batendo recorde atrás de recorde, a indústria apresentando um crescimento relativo também, obviamente comparado com o ano passado, é natural que fosse crescer, a geração de empregos também tem aumentado. Eu te pergunto o seguinte, toda
esses números positivos, eles são números do governo ou apesar do governo, na sua opinião? Não, dos governos e do momento. Tá. Né? Por que o Estado está com essa capacidade tão grande de investimento? Primeiro, porque não está pagando a dívida. Sim. E isso, governo federal com o governo estadual. O setor do agronegócio, naquele momento mais crítico da pandemia, houve troca, dados de 2020, março a novembro, houve troca, por exemplo, só na agroindústria de 15 mil funcionários por causa do Covid, sem demissão, substituição. O cara fica em casa, continua recebendo, ele é substituído, para tu ver a pujança e a força da agroindústria. A agroindústria é essa que faz o estado de Santa Catarina ser sempre o último a entrar na crise e o primeiro a sair, graças a Deus. Então a gente tem que valorizar cada vez mais esse setor. Eu, como eu percorri o Oeste recentemente, o deputado do litoral. A gente tem que, mesmo sendo do litoral, valorizar cada vez mais esse setor tão importante para Santa Catarina e para o Brasil. Então, essa capacidade econômica que o Estado está tendo, e, vamos falar a verdade, ficou 2 anos e meio sem fazer grandes investimentos também. Sim. Então, na tua opinião, também há um investimento aí que é represado. Claro, é uma questão complexa que faz agora a gente ter preocupação o quê? Com os setores que mais sofreram. O setor de eventos, que agora terão, na temporada, uma oportunidade para quem não quebrou se resgatar. Né? Criciúma recentemente agora, essa semana, não vai mais obrigar a usar máscara na rua. Né? Portugal já está fazendo isso há bastante tempo. Sim. Então, as oportunidades que nós temos agora são para a gente engatilhar. E o governo tem que ser o maestro. Não tem que tocar violão, violino. Tem que ser o maestro. Deixar com que o catarinense possa usar agora essa oportunidade para resgatar. Teve também muito desemprego, mesmo teve muito CNPJ quebrado, muito CPF quebrado. Então é agora a capacidade de reerguer essa situação. O governo federal deu o auxílio emergencial, né? Então tudo que os governos fizeram foram para diminuir o prejuízo. E agora eu espero que nesse momento a gente realmente alavanque. Não é só em obra, não é só burocraticamente. O catarinense tem essa capacidade de se reerguer depois das tragédias. Nós já tivemos tragédias climáticas aqui enormes e sempre saímos melhor do que entramos. Então, esse pós-pandemia, que é o grande terror que a gente vê que pode acontecer, né? O desemprego, a dificuldade das pessoas que tiveram seus negócios e quebraram, o garçom, o funcionário, o produtor de eventos. Esse agora merece o carinho e muito mais não atrapalhar. Essa tem que ser a mentalidade do Estado. Ô, João, eu sou um cara que acompanha muito política, não só por conta da formação de cientista político, mas porque gosto muito também, e eu sei que você é um cara muito coerente, pelo menos analisando o teu mandato de fora, eu vejo que há uma coerência desde o 1º de janeiro de 2019, quando você assumiu nesse novo mandato, até agora você tem que se colocado sempre de uma forma muito independente. Ao mesmo tempo que você não é um político de oposição, e você de fato não é um deputado de oposição, você também não é um deputado de situação. Você se comporta de uma forma bastante independente nesse sentido. Como é que é essa sua atuação dentro da Alesc, que normalmente é muito fisiológica, né? A gente tem visto, por exemplo, alguns partidos recebendo para prefeito de determinadas regiões algum tipo de instrumento, de verba, de recurso, e mudando um pouco a questão do posicionamento político. Isso, infelizmente, é uma realidade, né? E é difícil lutar contra isso? Não, tanto que, inclusive, o meu partido. Aí eu tenho que fazer uma crítica ao meu partido também. Lá em janeiro, quando, inclusive, eu dei uma entrevista para ti, quando o partido decidiu fazer parte, eu fui contra. Sim. Por que eu fui contra? Porque, primeiro, eu quero que o meu partido tenha candidato a governador. Eu sonho, trabalho por isso. Que pode
ser desejos diferentes. Alguns podem querer o senador Esperidião Amin como candidato ao governo, outros o Juarez Ponticelli, outros o Boeira, outros podem até querer que o governador vá para o nosso partido, e eu sou a favor dessa discussão, que seja discutido isso. Eu achei que naquele momento foi muito rápida a discussão, teve que ser decidido. Na verdade não teve uma discussão, né? Não teve. Só da executiva, sem a base. E é óbvio que o prefeito está preocupado com o problema dele. Claro. E quer esse recurso, e merece esse recurso. Sim. Por isso, desde aquele momento, eu continuo tendo essa posição. E lá na eleição eu não votei no Moisés. Todo mundo sabe que eu pedi voto para um outro candidato que perdeu para ele no segundo turno. Gelson Merizzi e o João Paulo Claro Bing. Então, eu tento no parlamento, na Assembleia Legislativa, honrar os votos que eu recebi. Sim. Os votos que eu recebi e o papel que o eleitor determinou que eu fizesse. A pessoa que votou em mim quer que eu seja na Assembleia Legislativa o que ela foi lá na urna votar no 11333, que era o meu número, que é ter uma atitude coerente pelo que eu fui eleito. E eu tento fazer isso. Tanto que desde o início do governo Moisés, em muitos projetos eu votei a favor. Sim. Mas sempre fui caracterizado ou oposição ou independente. E tento desde daquele momento, desde o primeiro momento, honrar os votos que eu recebi, tendo essa oportunidade e essa atuação na Assembleia. Eu acredito que eu estou sendo coerente, buscando os recursos, várias leis aprovadas, a lei do pescado, a lei que deu prioridade às lactantes de serem vacinadas. E eu vejo, fazendo até um elogio, eu vejo que da parte que eu sou como legislador, o governo também está sendo correto comigo. Sim. Né? Então eu busco os recursos, eu faço críticas, sempre com essa atuação independente, mas tentando ser coerente com o meu mandato. E a gente está sempre também aberto para as críticas da imprensa, nas redes sociais, lá quando eu recebo os prefeitos, vereadores, vice-prefeitos, nas nossas agendas de viagem, nos bairros das cidades, no cafezinho, na padaria, levando a minha filha para tomar uma vacina, porque a gente... recentemente o senador deu uma entrevista, ele foi muito coerente. O político não pode se esconder, né? O político tem que estar aberto às críticas e a gente está cada vez mais aberto. E isso é muito bom. Estamos entrevistando o deputado estadual João Amin aqui no portal No Ponto SC. Esse é o Dois Pontos. A gente está indo para o final do primeiro bloco, deputado. Eu quero fazer mais uma pergunta para você. Uma das bandeiras, uma das situações que você normalmente defende também, tem sido muito agressivo nesse tom, é em relação ao Pacto Federativo, né? Especialmente aquilo que Santa Catarina entrega para Brasília e o que volta de Brasília para cá. E as suas críticas foram muito contundentes, especialmente na questão que envolveu o dinheiro do Estado para verbas das rodovias federais. Qual é o caminho para reajustar essa situação? Falta da parte da bancada federal catarinense se impor mais? Como é que você entende esse momento e o que é preciso fazer para melhorar? O que não dá é para a gente continuar recebendo 10% do que a gente manda para Brasília. Teve uma atuação muito forte agora dos senadores, inclusive do senador Esperidião Amin, para que o governo não cortassem verbas previstas no orçamento para o ano que vem e foram bem sucedidas. Mas é sempre essa dificuldade que Santa Catarina tem. Hoje no Estado, há mais dinheiro do governo do Estado em obras federais rodoviárias do que do governo federal em obras rodoviárias do governo federal. Olha só. Então, com a aprovação recente na Assembleia Legislativa dos 465 milhões e com mais aquela audiência pública que houve no Senado, onde o governo acabou tendo que colocar 100 milhões a mais do que era previsto, o governo do Estado hoje está investindo mais do que o próprio governo federal. Isso é um absurdo. E não é ser Bolsonaro ou não ser Bolsonaro. Eu votei no Bolsonaro. No primeiro e no segundo turno, mas eu não posso, como catarinense, estar feliz com essa situação. O Bolsonaro recebeu mais de 76% dos votos no primeiro turno aqui em Santa Catarina e a gente cobra dele isso, que esses recursos, porque não dá para a gente ter 1 bilhão de reajuste no contrato do contorno viário da Grande Florianópolis, uma pista de navegantes do aeroporto a menos, depois daquela concessão que
teve um superávit muito grande, e a questão da 470, da 163, da 280 e da própria 282, que não tem projeto, e há agora a garantia do governo estadual colocando recurso para executar os projetos necessários para a duplicação dessa BR que é tão importante. Eu recentemente fiz um trajeto grande ali na 470, de Ibirama a Indaial, que eu estava descendo. É um absurdo, é um absurdo. Então, a questão do pacto federativo é uma discussão já longa. O que tem que haver é, por parte do governo federal e com a mobilização das nossas bancadas, tanto senadores quanto deputado federal, a cobrança do que Santa Catarina merece. Estamos fazendo aqui o 2 pontos e nessa manhã, daqui um pouquinho a gente vai para um próximo bloco, agradecendo já aqui a presença do ilustre deputado João Amin. A gente volta já.